Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Vamos falar de complexo de Édipo. Vou explicar da onde surgiu o complexo de Édipo e também o que significa, qual a diferença, né, de complexo de Édipo para fase edipiana. Logicamente que depois da vinheta. Começando o nosso vídeo então, mas antes, se você não sabe, meu nome é Emerson Henrique, eu sou professor de psicoterapia, psicanálise, hipnose, florais, várias técnicas lá no Instituto do Conhecimento, que o link aqui tá para você conhecer, a escola tá aqui na descrição, as minhas redes sociais também estão aqui na descrição e também estão aqui caso você queira me pesquisar, tá? Bom, hoje a gente vai falar de complexo de Édipo e o que é complexo de Édipo. Primeiro, antes de a gente explicar o que é complexo de Édipo, eu preciso contar uma historinha para vocês, que é o Édipo Rei. Eu vou resumir aqui toda a obra, a tragédia grega do Édipo Rei, para vocês entenderem por que Freud utilizou este nome para esse tipo de, digamos, comportamento aí que os homens têm com relação à mãe. A história começa no reino de Tebas, onde tínhamos o rei Laios e a rainha Jocasta. Eles tiveram um filho e foi uma grande festa quando eles tiveram esse filho, né? E uma tradição que eles tinham ali é que sempre que tinha um grande acontecimento ali na cidade, eles faziam, no reino, né, aliás, eles faziam com que o oráculo, né, que era uma pessoa assim que era tipo um vidente, a mãe de nada à época, esse oráculo ia falar o que ia acontecer, né? Como que seria a vida do reino após aquele acontecimento, enfim, que no caso era o nascimento do filho deles. E quando o oráculo olhou para a criança, ele fez a seguinte previsão: quando essa criança crescer, ela vai matar o próprio pai e vai se casar com a própria mãe. Para de ser doida! Né, que o filho, no caso, era um homem. E daí eles ficaram abismados, chocados, né? Não sabiam o que fazer, choraram desesperadamente e até que tomaram a seguinte decisão de levar essa criança então lá para um reino distante, né, para os entornos ali de um outro reino chamado Corinto, e ali numa montanha, ele subiu numa montanha bem alta e ele pregou os pés do recém-nascido ali. Olha, uma maldade, né? Imagina. Ele pregou os pés do recém-nascido ali e deixou então a criança que não tinha nome ali presa ali, né, com os pés naquela montanha, chorando aos berros ali, e então o rei Laios saiu e foi embora. Achou, obviamente, que a criança tinha morrido, né? Só que um pastor que passava por ali, um pastor de ovelhas, escutou os gritos da criança e foi salvá-la. E aí, quando ele encontrou ela com os pregos nos pés, e ele a salvou, a tirou, ele batizou ela, né, de Édipo, porque Édipo, a tradução do grego, seria pés pregados, aproximadamente isso. Então ele colocou esse nome na criança e o rei de Corintos ficou sabendo de toda essa história, né? Ficou comovido com a história da criança com os pezinhos pregados e ele resolveu adotar essa criança. E essa criança então se tornou filho adotivo, né, do rei de Corintos. Só que o rei de Corintos, ele não contou para o Édipo que ele era adotado, né? Então ele achava que ele era realmente pai dele. Quando o Édipo atingiu uma certa idade, ele foi conversar com o oráculo de Corintos. E o oráculo falou para ele que ele ia matar o pai e se casar com a própria mãe. E ele achou aquilo um absurdo, né? Só que o oráculo não estava falando do rei de Corinto, estava falando do rei de Tebas. Só como ele não sabia, ele pegou e, por medo de ter que matar o pai e de casar com a própria mãe, ele fugiu, zarpou de Corintos e foi parar onde? Numa estrada que dava para Tebas. Voa, cara, voa! No meio dessa jornada dele, na estrada, ele encontrou o pai, que ele não sabia que era pai, né, que era o rei Laios, e eles tiveram um atrito ali entre eles e os oficiais ali do reino, e ele acabou matando o próprio pai realmente naquele atrito, cumprindo a primeira etapa da profecia. Então ele realmente matou o pai dele. Depois ele continuou fazendo a sua caminhada, e depois de um certo tempo, alguns meses, ele chegou no reino de Tebas. Ali a rainha já estava sozinha há um certo tempo, né? O reino estava passando por alguns problemas ali que o Édipo conseguiu ajudar. E o Édipo, quando ele conseguiu ajudar nos problemas daquele reino, a população e todo o entorno ali ficaram tão agradecidos que deram a mão da rainha em casamento para ele, que era a mãe dele, cumprindo-se então a segunda etapa e a etapa final da profecia. Ele se casou com a própria mãe.
Bom, depois que os filhos deles nasceram, eles foram chamar o oráculo porque, né, já tinha passado um certo tempo e estava tendo um outro acontecimento importante lá no reino. Quando o oráculo chegou, a primeira coisa que a rainha fez foi perguntar sobre a previsão anterior. E o oráculo falou que a profecia já tinha sido cumprida. Este é o seu filho, ele se casou com você e foi ele que matou o seu marido. E aí a rainha ficou tão louca que se matou, né? Não conseguiu suportar com aquilo, eles já tinham aí 2 filhos. E o Édipo enfiou 2 facas nos próprios olhos como punição para ele mesmo por não ter percebido isso, tá? Essa foi a tragédia grega. Então tô explicando aqui toda a história, né? Essa foi a história de Édipo, né? O Édipo rei, para vocês entenderem da onde então que saiu esse negócio aí de complexo de Édipo, tá bom? Agora que vocês já conhecem a história, eu quero que vocês saibam que Freud, ele era maluco por essa peça. Ele assistiu essa peça várias vezes. E aí ele começou a ver uma certa relação dessa história com a relação que ele percebia nos seus pacientes e até nele mesmo. Porque o primeiro paciente, teoricamente, que ele analisou foi ele mesmo, tá? E ele percebeu que os meninos tinham uma certa fase da vida que se apegavam à mãe. E se essa fase, digamos, não era bem trabalhada, acabava tendo problemas no futuro, no qual ele teria um certo apego diferente, meio que estranho com a mãe. Até como de certa forma é relacionada naquela série Bates Motel. Vou deixar aqui a fotinha da série, se eu encontrar, para vocês verem. Essa série fala mais ou menos dessa relação estranha. Lógico que ali é extremamente maluca, né, e perturbatória, mas é mais ou menos nessa pegada. E aí o Freud, ele relacionou, lógico, o complexo de Édipo com esse tipo de coisa que acontece com a vida dos homens. Acontece com as meninas também, mas aí tem um outro nome que daí eu faço um outro vídeo. Bom, daí, lógico que no complexo de Édipo é uma coisa muito mais forte, muito mais profunda, uma tragédia, né? E é só pra fazer referência que ele pegou esse nome, tá? Lógico que não é isso que vai acontecer com quem tem complexo de Édipo nos dias de hoje, mas é só pra fazer uma referência à obra, ok? E o que acontece? O que é complexo de Édipo? Primeiro vamos separar complexo de fase. A fase edipiana é aquela fase ali quando o menino tem aproximadamente 5, 6 anos e ele fica muito apegado com a mãe. Ele gosta da mãe, ele quer ficar com a mãe o tempo todo, a mãe trata ele como príncipezinho, e aí ele começa, de certa forma, a ficar com ciúme do pai. Ele quer ficar com a mãe, ele quer dormir no meio dos dois, ele não gosta de ver o pai beijando a mãe. Aquele momento é como se ele sentisse que a mãe é dele, pertence a ele. Quando é uma fase edipiana, ainda de certa forma é normal, é saudável, né? A criança vai passar por isso, não é obrigatória passar, mas ela passa algumas vezes. O problema é quando isso daí começa a ficar muito exagerado. Aí isso vai se tornar um complexo de Édipo, tá? E o que caracteriza o complexo? Para ser fase, tem que aí depois dos 7 anos acabar normalmente, o menino ir perdendo interesse pela mãe e pronto, tudo bem. Para ser o complexo de Édipo, vai ter várias maneiras aí, digamos, de a gente interpretar que essa pessoa tá com complexo de Édipo, seja criança ou adulto, tá? Mas resumindo a coisa, quando o menino passa dos 7 anos, tem 8, 9 e ainda tá com o ciúme da mãe, ele ainda tá querendo dormir no meio dos pais, ele ainda tá querendo ter a mãe pra ele, é um complexo de Édipo já, ele já perdeu a noção do local dele na casa e tudo mais. E aí ele começa também a ver o pai como inimigo, ele começa a arquitetar às vezes planos para separar o pai da mãe, ele começa a querer fazer a caveira do pai pra mãe, e isso daí já mostra que a criança já tá totalmente fora da casinha. Quando a criança começa a fazer planos para separar o pai da mãe, que ela começa a querer dormir no meio dos dois, começa a odiar o pai porque vê o pai beijando a mãe, aí já é mais exagerado e aí a gente já encara como complexo de Édipo. Mas assim, se o menino ainda não fez nada, não arquitetou planos, não ficou com ódio do pai, mas assim, ele não gostava, se sentia mal, queria a mãe para ele, passou pela fase, tudo bem, mas ainda ficou muito apegado com a mãe, sabe quando tem 30, 40, 50 anos e mora com a mãe ainda, é muito comum daí esse cara, as mulheres que ele vai sentir atração são mulheres que são parecidas com a sua mãe, seja no físico ou seja na parte de personalidade. Por quê? Porque ele gosta de... A visão que ele tem de mulher perfeita é a visão da mãe. Não é que ele sinta atração sexual pela mãe, não é essa coisa suja, tá? É que as mulheres, para serem interessantes para ele, tem que dar para ele a mesma quantidade de afeto, ou de atenção, ou de
ou de mimos que a mãe dava. E se essa mulher não oferece isso, se a mulher não trata ele desse jeito, ele já não vai sentir interesse. Ele pode sentir desejo sexual por mulheres, né, que não tenham nada a ver com a mãe dele. Mas assim, se apaixonar e ter aquele apego, a mulher tem que ser parecida com a mãe, se ele tiver no complexo de Édipo. Por isso que quando isso é percebido, né, na criança, já tem que ser tratado. Dá pra tratar num homem adulto já, mas é muito difícil ele perceber sozinho isso. Só que normalmente a gente trata quando é uma criança, até quando é criança a gente conversa com ela e explica, né? Normalmente também o pai dá um interdito no filho, né? Ele fala assim, ó, o papai é casado com a mamãe, você é o filho e você tem que dormir aqui no seu quarto e tudo mais. Ele coloca o filho no lugar dele, no próprio lugar. Aí a gente entra num outro assunto da psicanálise. Mas esse vídeo aqui foi basicamente para explicar para você o que é o complexo de Édipo, da onde ele veio. Então você escutou lá a historinha. A fase de piano é normal, a criança passa aí nos seus 4, 5, 6 anos. Se passar dos 8 anos e a criança ainda estiver assim, aí a gente já começa a se preocupar que pode ser complexo de Édipo. E se a criança já passou e já é um adulto, mas é um adulto que é extremamente fixado na mãe, também encaramos isso como complexo de Édipo. Se ele tenta encontrar nas mulheres personalidade ou aparência igual a da mãe, ele pode ter sim uma grande chance de estar com complexo de Édipo, e isso é totalmente tratável. Bom, pessoal, é isso. Foi mais um vídeo do canal Hipnoanálise. Espero que vocês tenham gostado de descobrir aí essa historinha, de descobrir como que Freud usou a história para relacionar com a teoria psicanalítica. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, porque é importantíssimo, tá? Eu sei que o youtuber parece chato pedindo like, mas é que se você não deixa o like aqui, o YouTube acha que você não gosta desse conteúdo e ele não vai mais recomendar esse vídeo para você. Então deixa o like que não custa nada. Se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo legal, e se você não se inscrever, você não vai ficar sabendo sempre que eu lançar alguma coisa. Meu nome é Emerson Henrique e eu espero você então no nosso próximo vídeo. Até mais!